Qual foi a melhor contratação do Botafogo nessa temporada? Eu e Otávio Bocão vamos dar a nossa opinião aqui. O Botafogo contratou muita gente, então vai ser difícil a gente escolher só um jogador para falar nesse vídeo de hoje. E antes da gente dar a nossa opinião aqui no canal do Resenha Alvinegra, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like para ajudar o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Bora aqui as opiniões. O Botafogo fez muitas contratações no ano, muitas contratações boas. Adrielson, Tiquinho Soares, Marçal, Cuesta, enfim, são 20 jogadores para mais, isso se a gente contar só com a galera que veio para o time principal, como por exemplo, o Jefinho, ele foi uma contratação do Botafogo dessa temporada, mas quando a gente fala de todos os jogadores que o Botafogo contratou, a gente não inclui o Jefinho, porque ele não é uma contratação do profissional, ele é uma contratação para o Botafogo B, então se a gente incluir os jogadores que chegaram para o Botafogo B e vários deles jogaram em algum momento, como por exemplo o DG ali no time profissional por conta ali dos problemas que a gente teve de lesão, suspensão e tudo mais, a gente vai ter aí quase 50 jogadores contratados nesse ano, uns 20 ali para o time profissional e mais um elenco praticamente completo, uns 20, 25 jogadores para o time B. Para selecionar o melhor, eu tenho dificuldade em escolher dois jogadores, que são Tiquinho Soares e Marçal. Esses dois jogadores eu tenho muita dúvida para saber qual das duas foram a melhor contratação, porque primeiro, eu acho que todo grande time ele tem que ter um bom centroavante, porque a defesa ela é muito importante, mas se você tiver uma grande defesa e você tiver um ataque ruim, você não consegue vencer jogos de jeito nenhum, porque não adianta nada você não tomar gol se o seu time não vai fazer. Mas se você inverter essa lógica, por mais que seja difícil, por mais que você vá passar por sufocos, se você tem um ataque bom e uma defesa ruim, você consegue vencer jogos, porque por mais que sua equipe tome, 2 gols, teu ataque fez 3, você consegue vencer a partida. Então, defesas sólidas, elas não ganham o jogo, elas ajudam muito. Ataques bons, ele ganha jogos independente de defesas ruins. Com mais dificuldade, claro, mas isso pode acontecer. Então, por isso, eu acho que o Tiquinho Soares talvez tenha sido a melhor contratação, porque vários jogos que a gente estava muito mal, que a gente algumas vezes estava na expectativa de perder, ou então não estava na expectativa de um 0x0, como por exemplo pode ter sido o jogo contra o São Paulo, como foi o jogo contra o Atlético Mineiro, ali jogos que a gente tinha certa dificuldade, o jogo contra o Goiás. Você tem um cara como o Tiquinho Soares ali na frente, o Goiás nem foi o Tiquinho Soares que fez o gol, mas quando você tem um bom centroavante, em vários momentos ruins que a gente estava passando, o Tiquinho foi lá, fez um gol, clareou o jogo pra gente, a gente conseguiu sair com 3 pontos ou então com o jogo. O jogo contra o Avaí é um excelente exemplo, o Botafogo não vinha bem, a gente foi ali, o Vitor Costa abriu o placar, o Tiquinho Soares virou, ponto. Entendeu? Então por essa lógica, eu acho que talvez tenha sido o Tiquinho Soares. Mas o Marçal eu destaco também pelo fato de que o Botafogo ganha muita vantagem no seu lado esquerdo por ter um lateral esquerdo como o Marçal. Porque hoje a gente tem um problema na nossa base, e isso é na base nacional, que como o futebol ele está utilizando cada vez mais pontas, o jogo se concentra cada vez mais nas pontas, se você vê os principais jogadores do mundo, quase todos eles jogam nas pontas. Quando você tem um lateral muito habilidoso, é muito comum um treinador da base tirar ele da lateral e colocar ali na frente. Então os laterais acabam se formando os jogadores que eram mais limitados, porque os que tinham mais recursos acabaram avançando ao longo do seu processo de formação pelos treinadores de divisão de base. Então dificilmente você tem um lateral esquerdo destaque, um lateral direito destaque, tanto que a seleção brasileira passa por esse problema hoje. E aí você tendo um excelente lateral que é o Marçal e um excelente ponta com o Jefinho, você tem uma dobradinha ali que poucos times têm. Se você pegar ali, talvez só os principais, Flamengo, Palmeiras, mas é muito difícil você ter um time que tem uma dobradinha de um lado como o Botafogo tem na direita, que se você fechar o Jefinho, você abre espaço pro Marçal, e se você se preocupar com a subida do Marçal, você dá espaço pro Jefinho. O Botafogo é um time que ganha muito espaço ali do lado esquerdo com a chegada de um jogador tão grandioso e tão escasso no mercado quanto o Marçal. Mas por essa questão aí de ataques bons vencerem jogos, independente da situação do time, eu acho que eu vou eleger o Tiquinho Soares. O que será que o Bocão acha? Olha aí o comentário dele. Não dá para cravar por certo a melhor contratação do Botafogo na temporada, porque foram boas as contratações do Botafogo. Poderíamos dizer que a captação, o scout do Botafogo funcionou muito bem, porque quando entra Adrielson e Cuesta como zagueiros, encaixa a defesa do Botafogo. Quando entra o Marçal pelo lado esquerdo do campo, o Botafogo sustenta a defesa, consegue sustentar a defesa com uma boa marcação do Marçal, e o Marçal ainda consegue atacar, mostrando que a importância dele também na parte ofensiva. Nós tivemos algumas dificuldades pelo lado direito do campo, pela lateral direita, o Saravia não rendeu o esperado,
Rafael com muitas contusões, o Daniel Borges ainda falta um pouco mais de confiança, para mim talvez seja até o melhor lateral dos três. O problema do Daniel Borges é aquela confiança que ele não tem. Ele faz uma partida boa, depois 2, 3 ruins. Isso, nessa oscilação da necessidade do Botafogo em ter um lateral que seja mais participativo, isso acaba prejudicando a nossa própria avaliação sobre um lateral direito. Então eu acho que Cuesta, Adrielson, Cuesta já estava no Botafogo, mas Adrielson, Marçal, Lucas Fernandes e Eduardo, Júnior Santos, Chiquinho e Jefinho. 7 jogadores que sustentaram o Botafogo e levaram o Botafogo aí para estar na Sul-Americana. São 7 contratações, não dá para cravar uma só, porque eu falei que o melhor jogador para mim que eu gostei foi o Jefinho, mas o Jefinho, se não tivesse outros jogadores para compartilhar com ele esses momentos decisivos do Botafogo, principalmente quando o Botafogo tem aquela evolução, começa num jogo contra o Fortaleza, faz algumas partidas ruins, como eu disse aqui já, mas faz também boas apresentações que poderiam deixar o Botafogo ainda melhor se por acaso tivéssemos uma sequência. O Botafogo oscilou demais e o que fez prevalecer maus desempenhos foi justamente no estádio Newton Santos que o Botafogo não rendeu. Mas eu diria, Adrielson, Marçal, Júnior Santos, Lucas Fernandes e Eduardo, Jefinho, são esses jogadores, e Tiquinho, são esses jogadores importantes para o Botafogo, que foram importantes nessas contratações aí. Cravar um só, eu acho que é difícil. Eu acho que o Eduardo foi muito bem, demorou um pouquinho, o Lucas Fernandes também é um baita do jogador. Eu acho que sustentar a ideia de que um só foi melhor, não, eu disse que o melhor jogador para mim foi o Jefinho. A contratação, eu acho que foram esses 7, eu fico com esses 7. Sem titubear muito. E é isso, rapaziada. Quem pra você foi o melhor jogador da temporada no Botafogo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante pra gente. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa o sino das notificações ativado. E até um próximo vídeo. Tamo junto. Um abraço pra vocês. Valeu.